atenção agora no que a música vai dizer. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de Poverá acordado retumbante. Meu salve a liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Entenderam? Vocês sabem o que significa isso no nosso hino nacional, no hino nacional brasileiro? Vamos repetir com a tia novamente? Ouviram do Ipiranga. Quem é Ipiranga? Quê? Vocês sabem por que está escrito isso no nosso hino nacional? As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Vamos entender o porquê o nosso hino nacional tem isso? E o que tem a ver com a independência do Brasil proclamada no dia 7 de setembro? Então vamos lá. Pega o livro de vocês, de história, que a gente vai ver o que é que o hino nacional que a gente acabou de escutar tem a ver com a independência do Brasil, tá certo? Tia, tá bom, você mostrou o início do nosso hino nacional e perguntou o que tem a ver com a independência do Brasil. E agora? Então, turma, nós vimos que a família real ela veio para o Brasil por causa de conflitos que haviam acontecido na Europa e eles vieram para o Brasil. Quando eles conseguiram contornar a situação, o rei Dom João VI, né, simplesmente pegou as suas coisinhas, né, pegou todo o dinheiro que estava lá no Banco do Brasil e partiu. Partiu para Portugal. Só que ele deixou aqui o príncipe, o seu filho, Dom Pedro. Tá? E Dom Pedro começou a ser o príncipe regente aqui do Brasil, tá? E aí, acontece que nessa situação que o país estava muito complicado, porque Dom João, o pai de Dom Pedro, deixou o país em uma situação muito precária, né? E então, o que acontece? Ele começou a governar e aí, por exemplo, começou as revoluções, tá certo? E em 1821, antes de se proclamar a independência do Brasil, foi onde aconteceu que, às vezes, as ordens dadas por Dom Pedro não eram acatadas. Por quê? Porque o Dom Pedro não queria acatar as ordens de Portugal. Né? E aí existiam dois partidos políticos aqui, um que era a favor do país realmente se desenvolver a parte sem estar vinculado a Portugal, e também existia aqueles que apoiavam que a Portugal continuasse colonizando o Brasil. Três estados, Pará, Maranhão e Bahia, não acatava as ordens de Dom Pedro, tá? O rei Dom João VI, né, vendo toda aquela situação, falou assim, vai buscar Dom Pedro para que ele volte e continue seus estudos aqui para que um dia ele possa ocupar dignamente o trono. Só que aí o povo pediu tanto para que Dom Pedro ficasse no território brasileiro, que no dia 9 de janeiro, ficou conhecido como o Dia do Fico, porque foi onde Dom Pedro declarou que ficaria no país, já que era desejo de todos, tá? Dia 9 de janeiro, é só lembrar do dia do aniversário da tia Laís, que é dia 9 de janeiro, que vocês vão lembrar que é o Dia do Fico, tá? E aí, essas tropas vieram aqui no país e o próprio Dom Pedro caçou um jeito de mandar de volta essas tropas novamente para Portugal e ficou no território. Dom Pedro, ele continuou fazendo com que o país se organizasse para cada vez mais perto de uma independência. Tudo isso, pessoal, era instruído por José Bonifácio, tá? O Dom Pedro, ele tinha o apoio de José Bonifácio, que orientava ele. E aí, o que acontece? Vários momentos foram marcados aí por esse acontecimento em busca da independência, tá? Todo mundo que chegava de Portugal era visto como inimigo e eles eram atacados. Até que em 7 de setembro de 1822,
tá? A data da independência do Brasil, chegou uma carta às margens do rio Ipiranga. Olha só, a gente entendendo o hino nacional. Chegou uma carta. E aí, Dom Pedro, né, e a esposa dele, que agora me fugiu aqui, Dona Leopoldina, receberam essas cartas que fizeram chegar, vieram de Portugal até eles. E aí, depois dele ler, ele falou: camaradas, querem mesmo escravizar o Brasil. A partir de agora, nós rompemos com Portugal. Nós somos independentes. E aí, ele diz aquela famosa frase que nós estamos acostumados. Aquela frasezinha: estamos definitivamente separados de Portugal. Ergueu a espada e diz: independência ou morte. E aí foi onde se deu aí a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, tá? A independência, ela se deu nessa data, mas o hino nacional não foi feito nessa data, ele foi feito posteriormente. E aí, né, depois dessa festa em São Paulo, que foi uma verdadeira festa de gala, Dom Pedro regressou novamente ao Rio de Janeiro e dizem que ele foi muito aclamado, né, o pessoal gostou bastante da iniciativa de Dom Pedro para proclamar. Tá? Ainda assim, teve alguns estados que ficaram ainda bem restritivos, que gostavam mesmo, era da corte portuguesa comandando, mas, né, ele começou a ter as alianças. Então, no dia 7 de setembro, né, que foi proclamado, no dia 12 de outubro, ele foi nomeado como imperador do Brasil. Ele regressou aí como eu tinha falado, ao Rio de Janeiro, tá? E ele estabeleceu aí várias coisas que fizeram com que o país se tornasse realmente independente e pudesse ter as suas leis através disso, dessa proclamação, que o país começou a ter uma política de monarquia, tá? Não vamos nos esquecer desse nome. Ou seja, é uma forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. E quem era o rei? Dom Pedro, tá? E aí, nós temos aí a proclamação. Aqui no livro de vocês diz como... E aí é onde vem a música, né? À noite eles cantaram a música do hino nacional. Diz que a composição é do próprio Dom Pedro, que fala: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos. E então foi onde eles foram para São Paulo e a música foi, de fato, significativa e um hino para o nosso Brasil.